Imagem simulada de um buraco negro em frente à Grande Nuvem de Magalhães. Observem o efeito do telescópio gravitacional, que produz duas formas de visão ampliadas, mas altamente distorcidas da nuvem. No topo, o disco da Via Láctea aparece sem forma como um círculo. Eu sou o Dr. Medieval. Esse é o canal Choque de Realidade. Seja bem-vindo ao desconhecido. Nuvem de gás, sendo absorvida por um buraco negro no centro da Via Láctea. As observações de 2006, 2010 e 2013 são mostradas em azul, verde e vermelho. A ideia de um corpo tão massivo que nem a luz poderia escapar foi brevemente proposta pelo pioneiro astronômico e clérigo inglês John Michell, em uma carta publicada em novembro de 1784. Os cálculos simples de Michell supunham que esse corpo pudesse ter a mesma densidade que o Sol e concluíram que esse corpo se formaria quando o diâmetro de uma estrela exceder o do Sol por um fator de 500 e a velocidade de escape da superfície exceder a velocidade da luz. Michell observou corretamente que esses corpos supermassivos, mas não irradiantes, podem ser detectados por seus efeitos gravitacionais em corpos visíveis próximos. Os estudiosos da época ficaram inicialmente empolgados com a proposta de que estrelas gigantes, mas invisíveis, pudessem estar escondidas à vista de todos, mas o entusiasmo diminuiu quando a natureza ondulatória da luz se tornou aparente no início do século XIX. Se a luz fosse uma onda e não um corpo, não está claro o que, seu ver, influencia a gravidade na fuga das ondas de luz. A relatividade moderna desacredita a noção de Michell de um raio de luz disparando diretamente da superfície de uma estrela supermassiva, sendo desacelerado pela gravidade da estrela, parando e caindo livremente de volta à superfície dela. Em 1915, Albert Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade geral, tendo demonstrado anteriormente que a gravidade influencia o movimento da luz. Apenas alguns meses depois, Carl Schmidt encontrou uma solução para as equações do campo de Einstein, que descrevem o campo gravitacional de uma massa pontual e de uma massa esférica. Alguns meses depois de Carl Schmidt, Johannes Droste, um estudante de Enrico Lorentz, deu a mesma solução para a massa pontual de forma independente e escreveu mais extensivamente sobre suas propriedades. Essa solução tinha um comportamento peculiar no que hoje é chamado raio de Schwarzschild, onde se tornou singular, significando que alguns dos termos nas equações de Albert Einstein se tornaram infinitos. A natureza dessa superfície ainda não era totalmente compreendida. Em 1924, Arthur Eddington mostrou que a singularidade desapareceu após uma mudança de coordenadas, embora Georges Lemaitre demorasse até 1933 a perceber que isso significava que a singularidade no raio de Schwarzschild era uma singularidade de coordenadas não físicas. Arthur Eddington, no entanto, comentou sobre a possibilidade de uma estrela com massa comprimida no raio de Schwarzschild, em um livro de 1926, observando que a teoria de Albert Einstein nos permite descartar densidades excessivamente grandes para estrelas visíveis como Betelgeuse, porque uma estrela de 250 milhões de quilômetros poderia possivelmente não ter uma densidade tão alta quanto o Sol. Em primeiro lugar, a força da gravitação seria tão grande que a luz seria incapaz de escapar dela, os raios voltando à estrela como uma pedra na Terra. Em segundo lugar, o desvio para o vermelho das linhas espectrais seria tão grande que o espectro seria retirado da existência. Em terceiro lugar, a massa produziria tanta curvatura da métrica espaço-tempo que o espaço se fecharia ao redor da estrela, deixando-nos do lado de fora, isto é, nenhum lugar. Em 1931, Subrahmanian Chandrasekhar calculou, usando relatividade especial, que um corpo não rotativo de matéria degenerada por elétrons acima de uma certa massa limitante, agora chamada de limite de Chandrasekhar, em 1,4 massas solares, não possui soluções estáveis. Seus argumentos foram contestados por muitos de seus contemporâneos, como Eddington e Lev Landau, que argumentavam que algum mecanismo ainda desconhecido impediria o colapso.
Eles estavam parcialmente corretos. Uma anã branca levemente mais massiva que o limite de Chandrasekhar entrará em colapso e se transformará em uma estrela de nêutrons que é estável em si mesma. Mas em 1939, Robert Oppenheimer e outros previram que as estrelas de nêutrons acima de outro limite, o limite de Thurman-Oppenheimer-Volkoff, entrariam em colapso ainda mais pelas razões apresentadas por Chandrasekhar, e concluíram que nenhuma lei da física provavelmente interviria e interromperia pelo menos algumas estrelas de colapsarem em buracos negros. Seus cálculos originais, baseados no princípio de exclusão de Pauli, deram como 0,7 massa solar. A consideração subsequente de forte repulsão nêutron-nêutron mediada pela força elevou a estimativa para aproximadamente 1,5 a 3,0 massa solar. Observações da fusão da estrela de nêutrons GW170817, que se acredita ter gerado um buraco negro logo depois, refinaram a estimativa do limite de Thor para 2,17 massas solares. Oppenheimer e seus coautores interpretaram a singularidade na fronteira do raio de Schwarzschild como indicador de que essa era a fronteira de uma bolha na qual o tempo parou. Este é um ponto de vista válido para observadores externos, mas não para observadores que cruzam esse raio. Por causa dessa propriedade, as estrelas colapsadas eram chamadas de estrelas congeladas, porque um observador externo veria a superfície da estrela congelada no tempo no instante em que seu colapso a levasse ao raio de Schwarzschild. Em 1958, David Finkelstein identificou a superfície de Schwarzschild como um horizonte de eventos, uma perfeita membrana unidirecional. Influências causais podem atravessá-la em apenas uma direção. Isso não contradizia estritamente os resultados de Oppenheimer, mas os estendia para incluir o ponto de vista dos observadores que atravessam o horizonte de eventos. A solução proposta por Arthur Stanley, Eddington e David Finkelstein estendeu a solução de Schwarzschild para o futuro dos observadores que caem em buraco negro. Uma extensão completa já havia sido encontrada por Martin Kruskal, que foi incitado a publicá-la. Esses resultados surgiram no início da Era de Ouro da Relatividade Geral, marcada pela relatividade geral e pelos buracos negros, tornando-se os principais objetos de pesquisa. Esse processo foi ajudado pela descoberta de pulsares por Jocelyn Bell Burnell, em 1967, que, em 1969, demonstraram ser estrelas de nêutrons, em rotação rápida. Nesse período, foram encontradas soluções mais gerais de buraco negro. Em 1963, Royal encontrou a solução exata para um buraco negro em rotação. 2 anos depois, Ezra Neumann encontrou a solução axissimétrica para um buraco negro que é rotativo e carregado eletricamente. Através do trabalho de Oner Israel, Brandon Carter, o teorema da calvície surgiu, afirmando que uma solução estacionária de buraco negro é completamente descrita pelos 3 parâmetros da métrica de Kerr-Newman: massa, momento angular e carga elétrica. Inicialmente, suspeitava-se que as características estranhas das soluções dos buracos negros fossem artefatos patológicos das condições de simetria impostas, e que as singularidades não apareciam em situações genéricas. Essa opinião foi defendida em particular por Vladimir Belinsky, Isaac Palatnikov e Evgeny Lifshitz, que tentaram provar que nenhuma singularidade aparecia em soluções genéricas. No entanto, no final da década de 1960, Roger Penrose e Stephen Hawking usaram técnicas globais para provar que as singularidades aparecem genericamente. O trabalho de James Bardeen, Jacob Bekenstein, Carter e Hawking, no início dos anos 1970 levou à formulação da termodinâmica dos buracos negros. Essas leis descrevem o comportamento de um buraco negro em estreita analogia com as leis da termodinâmica, relacionando massa e energia, ar, a entropia e gravidade da superfície à temperatura. A analogia foi concluída quando Hawking, em 1974, mostrou que a teoria quântica de campos implica que os buracos negros irradiam como um corpo negro com uma temperatura proporcional à gravidade na superfície do buraco negro, prevendo o efeito agora conhecido como radiação Hawking. Jean Michel usou o termo estrela negra no início do século XX,
Os físicos usaram o termo objeto gravitacionalmente colapsado. A escritora científica Marcia Bartusiak traça o termo buraco negro ao físico Robert H. Dick, que no início dos anos 1960 comparou o fenômeno ao buraco negro de Calcutá, notório como uma prisão onde as pessoas entravam, mas nunca saíam vivas. O termo buraco negro foi usado nas publicações da Life and Science News, em 1963 pela jornalista científica Anna Wynne, em seu artigo Black Holes in Space, datado de 18 de janeiro de 1964, que era um relatório sobre uma reunião da Associação Americana para o Avanço da Ciência, realizada em Cleveland, nos Estados Unidos. Em dezembro de 1967, um estudante sugeriu a expressão buraco negro em uma palestra de John Wheeler. Wheeler adotou o termo por sua brevidade e valor publicitário, o que levou alguns a atribuírem crédito a Wheeler, por criar o nome.